Bom dia, meus lindos! Sejam todos bem-vindos a mais uma oração seguida do nosso devocional. Eu me chamo Pastor Wesley e, de verdade, se é a primeira vez que você está aqui, eu peço que você se inscreva no nosso canal, não deixe de curtir essa oração, porque eu tenho certeza que essa palavra ela vai edificar a tua vida, assim como ela tem edificado não só a minha, mas a vida de muitas pessoas. E a palavra de Deus hoje, em rápidas palavras, que eu vou deixar para vocês uma história aqui maravilhosa, se encontra em 1 Samuel. O capítulo é o de número 24 e o versículo é o de número 19, que vai dizer o seguinte: isso daqui é Saul dizendo para Davi: quando um homem encontra o seu inimigo, porventura deixa-o seguir tranquilamente o seu caminho? Que o Senhor te recompense por todo o bem que hoje me fizestes. Aqui, segundo as escrituras sagradas e o contexto, Saul, ele perseguia Davi. Porque no decorrer dessa história, Davi servia Saul. E tudo que Davi estava fazendo, a mão de Deus estava sobre Davi. Uma coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui, para vocês entenderem um pouco dessa explicação aqui, é que a mão de Deus já não estava mais sobre Saul. Deus tinha escolhido Saul para ser rei de Israel. Mas pela desobediência de Saul, Deus se arrependeu de ter colocado Saul na realeza. E ele falou que ia levantar outro para ser rei. E esse outro que ele levantou, que o profeta Samuel escolheu, foi Davi. Só que Davi, ele começou servindo a Saul. Então, o primeiro segredo que eu vejo aqui, que todo começo, tudo que vai ser grande tem um começo pequeno. É o primeiro segredo. Tudo que será grande, primeiro nós começaremos servindo, ok? E nessa de servir, Saul criou uma grande inveja com ele. Por quê? Porque as mulheres cantavam nas ruas. Saul matou dezenas de homens, mas Davi matou milhares, centenas de dezenas de homens. Então isso acabou descendo para o coração de Saul, trazendo uma vontade dele querer tirar a vida de Davi. Amados, segundo esse contexto aqui, nos mostra que Davi simplesmente só serviu a Saul de bom grado, sem segundas intenções, sem querer prejudicá-lo. Nas nossas vidas, no nosso dia a dia, quantas pessoas que nós estendemos as mãos para ajudar, ajudamos, a gente traz para o nosso aprisco, traz para dentro da nossa casa, e quando você começa a brilhar a luz de Deus, quando você começa a crescer, essas mesmas pessoas viram as costas para você, ou até mesmo se tornam seus inimigos. O que isso significa? Significa que quando você começa a brilhar, você vai incomodar. Quando você começa a entregar aquilo que Deus tem na tua vida para com outros irmãos, aquele que não está debaixo da palavra de Deus começa a se irar contra o que Deus tem sobre a tua vida. E esse estudo, esse devocional é para justamente alertar você que se encontra nessa situação. Não fique contra um escolhido de Deus. Não seja ignorante ao ponto de não ter sabedoria de se conectar com pessoas de Deus para lá na frente você ter oportunidades. Aqui, Saul queria matar Davi, mas ele já sabia que Davi era a conexão do reinado através de Deus. E Davi ali, ele começou a fugir de Saul nas montanhas, e Saul perseguindo, e alguns homens acompanhavam Davi. A palavra de Deus diz que chegou um determinado momento na montanha que Davi estava cercado já pelos homens de Saul, aonde o qual eu vi, lendo as escrituras, uma intervenção divina de Deus. Deus mandou um mensageiro até Saul quando ele estava quase capturando Davi, e ele mandou um mensageiro dizer assim: Saul, corre para Israel, porque os filisteus estão invadindo Israel. A primeira intervenção que eu vejo aqui de livramento é essa. Segredos aqui do céu. Quando você é um escolhido de Deus e a mão de Deus está sobre você, Deus ele vai te livrar da mão opressora, ele vai te livrar do perseguidor. Olha que poderoso isso.
Então, quando você está na direção, na obediência, está ali firme, Deus ele te livra. Não se preocupe com aqueles que querem o teu mal. Deus ele te livra. Então ali Saul foi lá para Israel lutar contra os filisteus. Quando ele derrotou os filisteus, preste atenção nisso. Saul escolhe 3.000 homens, os melhores homens de Israel, a dedo, para voltar à caçada contra Davi. No meio do caminho, no meio das montanhas, Saul sente uma necessidade de se aliviar. E ali Saul procura uma montanha, e dentro dessa montanha uma caverna, onde a qual ele vai ali e ele vai se aliviar. Quem é que está escondido no fundo dessa caverna? Davi e os seus homens. Então os homens de Davi viram e falam: Davi, Yahvé acaba de colocar o seu inimigo em suas mãos. Agora ele está em tuas mãos. É só você chegar e matar. Mas aqui eu vejo uma honra em Davi. Aqui eu vejo que Davi realmente ele era segundo o coração de Deus. E uma coisa que eu tenho aprendido dentro das minhas experiências é: não vale a pena a gente querer fazer justiça com as próprias mãos. Eu já cansei de ver muitas pessoas, por causa de R$500, R$200, por causa de uma parcela que ficou atrasada, de uma negociação que foi feita, a pessoa falar e matar o outro. E aqui nós vemos, por um lado, Davi sendo perseguido injustamente. E ele teve a oportunidade de se vingar do seu inimigo ali. Você entendeu? Então, aqui, Davi, ele vira para os seus homens e fala: eu não derramarei o sangue deste homem, porque esse homem, quem colocou ele no reinado foi Deus, e ele é o meu Senhor. Olha que poderoso isso. Aqui eu vejo uma honra de Davi. Ele não matou o seu inimigo pelas costas, e ele não quis derramar o sangue deste homem. E imediatamente ele vai até as costas de Saul e ele brada em voz alta atrás de Saul. E Saul, imediatamente espantado, vira-se. E quando ele olha e vê que é Davi, Davi se curva diante de seus pés com reverência e fala: Senhor, meu rei. E ali ele expressa tudo o que ele tinha no coração. Ele fala: se eu quisesse lhe matar, Senhor, eu teria lhe matado, porque olha aqui, ó, um pedaço do seu manto que eu mesmo cortei e o Senhor nem viu. Eu não tenho intenção de lhe matar. Isso Davi falando para Saul. Por que, Saul, que tu dá ouvido aos seus homens, acreditando que eu quero me vingar de ti? Eu não quero, Senhor. Eu sempre fui fiel a ti. Outro segredo: não dê ouvido a qualquer pessoa. Não dê ouvido a pessoas que nunca tiveram uma história para contar. Não dê ouvido. Muitas das vezes as pessoas querem te dar um conselho. Ah, fulano é esperto, fulano te passou para trás, mas não. Muitas das vezes você está olhando pelo ponto de vista errado. Pegue conselhos de quem já passou por uma situação assim. E enxergue de fato o ponto certo da situação. Porque muitas das vezes só queremos ter razão e esquecemos de olhar o outro lado, o ponto de vista do outro amigo. E foi assim que aconteceu com Davi. Davi mostrou o outro lado para Saul, mas Saul quis enxergar o ponto de vista de Davi. E assim Saul reconhece ali que a mão de Deus estava sobre Davi, e ele mesmo reconhece: vejo que Deus me entregou a minha vida, Davi, em tuas mãos por completo. Eu vejo que Deus realmente está contigo. E foi aí que entrou o versículo de número 19. Davi, amados, vale a pena você confiar na palavra de Deus. Vale a pena. Se Davi tivesse feito conforme a vontade humana dele, teria dado tudo errado de repente. Então, confie no Senhor. Amém? Que Deus hoje possa de verdade iluminar a tua mente com esta palavra, e vamos orar. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui eu te apresento, meu irmão, a minha irmã, Pai. Que essa palavra, Deus, possa fazer sentido na vida dele, Senhor, e na vida dela. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa colocar, Pai, a semente do perdão sobre o coração. Deus, que o Senhor possa tirar, Pai, toda mancha, Pai, sobre a sua visão, Deus. Deus, que o inimigo, Pai, possa bater em retirada, Pai. Que o espírito de vingança, Pai, possa sair da vida dele, Senhor. Que o Senhor possa colocar mais amor, Pai. E para aqueles, Pai, que já têm um coração, Pai, segundo o seu, Deus, que o Senhor possa permanecer neles, Deus, e continuar dando força para que eles possam prosseguir, Pai, em nome de Jesus, obedecendo
tuas escrituras e os teus mandamentos. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra de ensinamento possa ter te edificado. Compartilhe com mais um e até amanhã às 5h45 da manhã. Deus te abençoe.